Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 16, completo hoje, e que Deus nos oriente a compreender a sua palavra expressa mediante Paulo escrevendo a Timóteo. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Oremos mais uma vez e permaneçamos com a nossa Bíblia aberta para meditar nesses 16 versículos. Senhor Deus, nos orienta nesse momento para que consigamos entender a Tua palavra. Que as lições preciosas e necessárias para a nossa vida possam saltar aos nossos olhos à medida que são expostas. E que o Teu Santo Espírito nos ajude a colocar tudo isso no mais profundo do nosso coração. Que não saiamos daqui sem que essa palavra encontre morada dentro de nós. E sem que ela se torne prática no nosso dia a dia. Nos ajuda, nos conduz, nos ilumina e nos faz perceber cada nuance desse texto importante para que sirvamos melhor. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Perceba que esse texto não é uma novidade para nós. De fato não é. Pelo menos até o versículo de número 9, nós já tratamos na escola bíblica dominical. Mas, hoje de uma forma inteira, definitiva, nós vamos falar de todo o capítulo 3. A primeira coisa que Paulo fala, depois de ter dado orientações com relação à adoração na casa de Deus, isso que vimos 15 dias passados, agora ele fala a respeito dos bispos e diáconos. E aí eu quero fazer uma pequena observação com relação à palavra bispos. A palavra bispos a palavra bispo vai ser no grego episcopo, de onde vem a nossa palavra episcopado. Então, provavelmente, em alguma das suas versões, vai dizer: quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Essa palavra episcopos, de onde vem episcopado, de onde se deriva
episcopado, pode ser também colocada como bispo ou presbítero, ou pastor. Então, aquele que se coloca como presbítero ou pastor, e o bispo é um pastor, deve ter em sua mente a seguinte questão, que esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser, deseja uma nobre função. E aí vem duas questões. Via uma pequena ilustração, hoje à tarde, que muito me chamou a atenção. A ilustração mostrava uma pessoa que perguntava para outra: como você virou tão rápido pastor? Como é que você virou assim, do dia para a noite você virou pastor? E nós sabemos que existem aqueles que chegam na casa de Deus e com 2, 3 anos eles já são pastores. Ou com 2 ou 3 anos eles já são dirigentes de alguma congregação. Ou já tem cargos de liderança que talvez aquele que já é um pouco mais experiente dentro da igreja não tem. Até por opção mesmo. Então, aquela pessoa perguntava: como é que você virou tão rápido pastor? E o desenho era uma escada. E nessa escada, o primeiro passo dizia obreiro. O último passo dizia pastor, o último degrau. Pelo meio tinha diácono, presbítero e evangelista. Mas essa pessoa que tinha virado pastor, tinha pernas tão longas no desenho, que o seu passo saía de obreiro para pastor. Por isso a pergunta do seu colega: como é que você virou tão rápido pastor? O que aconteceu que você foi rapidamente alçado ao posto de pastor? Existe uma ideia muito errada ainda no meio evangélico como um todo. Eu espero que isso não seja aquilo que faz parte do nosso entendimento, da nossa ideia. Mas não existe hierarquia na casa de Deus. Não existe plano de cargo e carreira na casa de Deus. Você não começa como porteiro, depois você vai ser obreiro, no sentido de que você auxilia distribuindo materiais, você auxilia limpando alguma coisa, você auxilia recepcionando os irmãos, porque a palavra obreiro não é para isso. Mas algumas igrejas olham o obreiro como aquela pessoa que é a recepção, faz o trabalho de um auxiliar, às vezes a zeladoria, esse é o obreiro. Mas quando olhamos para o obreiro, a coisa é muito mais profunda. Mas você não começa como porteiro, depois você vai para obreiro, depois, se você tiver uma condiçãozinha melhor, você vai para diácono, aí se você der uma palavrinha assim, mais ou menos, você vai para presbítero, e aí se você tiver uma influência tão grande, daqui a pouco você é evangelista e pastor. Não é assim que funciona. A cada 2 anos você vai sendo elevado de cargo, aí passa da letra A para B, da B para C. Não. O que é pastor tem a mesma responsabilidade do diácono. O que é diácono tem a mesma responsabilidade do que é presbítero. Porque todos somos parte de um só corpo. Então não podemos ter na mente essa ideia de que há uma hierarquia. Você não tem que ter medo de pastor, não. Você pode falar diretamente com ele não pode engolir você, não. Ele é tão crente quanto você. E ele é passivo das mesmas punições que você. Aquela historinha de não toco no ungido de Deus, esqueça. Se eu errar, eu tenho que ser punido? Sim. Se você errar, você sofre as consequências? Sim. É assim que a vida segue. Não existe essa diferença entre as relações. Eu estou nesse púlpito em cima de uma plataforma porque Deus me capacitou para pregar. Mas eu necessito de ouvir a palavra tanto quanto você que está sentado. E são raros os momentos em que eu estou sentado, desfrutando de uma pregação, de alguém que esteja aqui. Mas eu preciso me alimentar. Como é que eu vou passar uma palavra da qual eu não me alimento? Eu preciso ouvir pregações.
Então aquele que deseja ser bispo, deseja uma nobre função e tem uma enorme responsabilidade. Primeiro, de não tratar ninguém de forma diferente, de não se sentir superior a outras pessoas porque a sua função é nobre, mas de entender que todos têm sua função dentro da casa de Deus e todos são peças importantes nesse tão grande reino. Mas uma segunda questão, além de expor que não existe hierarquia, é que às vezes a gente pensa que dentro da casa de Deus, nós podemos ter umas 15 atribuições. Tem igreja que tem mais cargo do que gente. E a gente, observando a palavra, encontra apenas 3 funções. E as 3 funções, pelo menos por esse texto, seria do líder, do pastor, do líder presbítero e do líder diácono. Outros textos que Paulo nos traz vão falar de evangelistas, de mestres, mas aí vem, o diácono pode ser um evangelista? Pode ser um evangelista. Sabe por quê? Porque não foi para uma categoria que foi dito, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, foi dito para todos. Então, a pregação que o pastor faz, o diácono pode fazer, e ele não depende do pastor para isso. De modo algum ele estará passando por cima do pastor se ele disser, eu vou evangelizar. A única coisa que nós precisamos, meus irmãos, para evangelizar é conhecimento da palavra de Deus. É isso que a gente precisa, porque a gente vai falar dessa palavra. Então a gente precisa conhecer essa palavra. E nesse conhecimento nós precisamos também pedir a orientação de Deus, o suporte do seu Santo Espírito, para que aquilo que a gente vai falar surta efeito nos corações que ouvem. É isso que a gente precisa no evangelismo. Mas você não precisa de uma equipe formada pelo pastor para sair para evangelizar. Você pode evangelizar porque você foi chamado para isso. Então o diácono pode ter liderança dentro da igreja? Sim. O presbítero é uma liderança dentro da igreja? Sim. E todos eles podem ser esse evangelista que Paulo fala. Quando ele fala em mestres, todo pastor tem que ser mestre. O que se espera de um pastor às vezes pode ser uma coisa meio desmedida. Que ele seja uma pessoa completa, que ele faça tudo. E de fato, o bispo, o pastor, ele não pode fazer tudo. Primeiro, porque ninguém é perfeito. Segundo, porque ninguém é completo. Eu tenho características que outra pessoa pode complementar. E outra pessoa pode ter características que, naquelas que estão faltando, eu posso complementar. Mas todos nós precisamos uns dos outros para que a obra flua. Se eu fizer sozinho, em várias coisas eu vou errar. Se você fizer sozinho, em algumas coisas você vai precisar que alguém lhe ajude, porque aquilo não é sua característica. Imagine que eu dissesse assim, meu irmão, amanhã você vai cantar. E a pessoa dissesse, mas pastor, eu nunca cantei na vida. Ah, se vire, amanhã você vai cantar. Mas ele diz, mas não é minha característica, eu nunca cantei. Mas você está na escala, você vai cantar. Eu estaria desprezando, não atentando para a característica da pessoa. Sabendo que ela pode ter funções variadas dentro da igreja, mas a de cantar não é a sua característica. Então ela precisa ser colocada no local correto para que ela produza fruto. E outra pessoa que canta, possa substituí-la naquela atividade. Isso quer dizer que aquela pessoa não serve para a casa de Deus? Claro que não. Quer dizer que Deus quer capacitá-la dentro da área que ela domina. Então, se eu tenho talentos, se eu tenho questões que Deus já me dotou com isso, Ele vai me capacitar para usar todas essas coisas dentro da sua casa, para a edificação do corpo de Cristo. O que não dá é eu estar forçando a barra para fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer. Então, todos podem fazer. Porque se não há hierarquia, todos devem estar envolvidos. E não é desrespeito fazer algo.
mesmo que a liderança, entre aspas, não esteja colocando para frente o projeto pode partir daí e influenciar quem está para cá. E isso é muito bom. Quando você tem planos para que a igreja cresça, quando você se importa com o crescimento da igreja, isso é muito saudável. E ele diz: esse bispo, esse pastor, esse presbítero, ele deseja uma nobre função que vai requerer dele muitas questões, muitas características, muitos atributos. O primeiro deles é necessário que ele seja irrepreensível. Eu falei agora há pouco que nós somos falhos, incompletos, e precisamos de outras pessoas para fazer junto com a gente aquilo que é necessário para a vida da igreja. Mas a palavra diz que eu tenho que ser irrepreensível. Isso quer dizer que em momento algum da minha vida eu vou ser chamado a atenção? Eu vou ser chamado a atenção. Se eu errar, já era. Eu tenho que ser corrigido para que eu não erre uma segunda vez. Mas eu sou chamado para buscar ser irrepreensível. Ou seja, eu sou chamado para evitar ao máximo errar. Evite ao máximo. Você sabe que você vai pecar. Você sabe que a sua vida, mesmo como um ser transformado, ainda tem dentro dela uma coisinha muito chata chamada natureza pecaminosa que lhe impulsiona para o mal. Então você não pode ser o santarrão que diz: eu não peco. Você não pode ser a pessoa que diz: ah, fulano peca, mas eu nunca. Eu me garanto. Ninguém se garante. Por quê? Porque está dentro de você. É mais forte do que você muitas vezes. Há uma luta intensa e eterna entre a carne e o espírito. É o tempo todo a gente querendo alimentar a carne porque ela traz prazer. Mas o tempo todo nós precisamos alimentar o espírito porque traz fortalecimento para servir a Deus. Então, nós precisamos evitar ao máximo errar. E quando errar, admitir que errou. Isso nos trará a possibilidade de ser irrepreensíveis. Mas ele ainda fala marido de uma só mulher. Pastor, mas tem alguém em algum momento da vida que tinha duas mulheres e serviu a Deus? Sim. A palavra de Deus fala em muitos casos de poligamia. Inclusive nós lemos hoje um texto de um que foi. Salomão teve muitas mulheres. Várias centenas de mulheres e centenas ainda mais de concubinas. Os números são muito altos, mas em momento algum você vai ler nas Escrituras que Deus se agradava disso. Era uma prática, era uma cultura. Ainda hoje, 2019, nós temos culturas em que o homem pode ter até 4 esposas oficiais, e isso é complicado. A nossa lei brasileira não permite até hoje, mas tem planos, projetos para que seja permitido. Hoje nós temos algo que está chegando nas próximas reformas do Código Civil e do Código Penal. Nós temos poliafetivos. E o que é uma estrutura poliafetiva? É quando eu tenho uma pessoa de um sexo e outras do sexo oposto vivendo em conjunto. Imagine um homem vivendo com 3 mulheres. Às vezes isso tem acontecido. Agora imagine uma mulher vivendo com 3 homens. Isso também tem acontecido. É a aberração e a abominação aos olhos de Deus. Se a lei brasileira daqui a pouco permitir que você vá no cartório, se junte com um grupo e case, ainda assim será proibido pela palavra de Deus. E a gente segue a palavra, não simplesmente a lei. Aquilo que a lei disser que está certo, mas não tiver de acordo com a palavra, para mim continua sendo errado.
Assim a gente deve proceder. Então ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que seguir o padrão bíblico, homem e mulher. Nada mais. Ele tem que ser moderado. Moderado dá para a gente encaixar em várias questões, mas eu vou me focar numa. Já pensou numa pessoa que é desagradado em alguma coisa? Ela quer muito algo, mas ela é contrariada nisso que ela quer. E ela explode. Nós precisamos ser moderados. Não só o bispo, não só o presbítero, não só o pastor. Nós, enquanto crentes, temos que ser moderados. O mundo não acabou porque a gente foi contrariado. Eu sei que a gente fica muito chateado com algumas situações e às vezes a gente quer estourar mesmo. Isso é próprio do ser humano. Mas eu não posso seguir o curso da minha vida pelo que é próprio do ser humano. Eu tenho que seguir o curso da minha vida pelo que é próprio dos filhos de Deus. E o que é próprio dos filhos de Deus? A moderação, domínio próprio, temperança, mansidão. É isso que eu preciso ter. Então tem que ser moderado, não pode ser aquela pessoa que é pavio curto, que qualquer coisa a faísca sai. Não pode. Tem que ser sensato, tem que pensar antes de fazer as coisas. Tem que planejar bem os passos desse ministério. Precisa ser respeitável. Não pode ser uma pessoa que sai às ruas e alguém diz: "Você é o pastor deles? Ah, coitado. Esse aí não sustenta nem o que come. Ele não vale nem o que come." Olha o tipo de respeito que você tem das pessoas de fora. Você precisa ser respeitável. E aí não é só quem lidera, é todo mundo. Porque um só pode estragar todo o resto. A influência negativa é impressionante, como ela é muito mais forte do que a positiva. Precisa ser hospitaleiro. E o ser hospitaleiro não é simplesmente dizer: "Ah, vem um pastor de fora, ah, fica aqui em casa." Não, isso é só uma parte do hospitaleiro. Porque às vezes você até quer que fique na sua casa, mas você não tem condição de que fique. Você não vai desalojar sua família para botar a família de outro. Menino, sai do teu quarto. A outra, sai daqui, não sei o quê. Vai dormir no sofá porque eles vão dormir na sua cama. Deus não quer isso não. Esse tipo de sacrifício ele não quer não. Se você tem condição, abrigue. E abrigue com hospitalidade, com felicidade, com alegria, entendendo que aquilo dali é o que Deus quer de nós, que nós recebamos as pessoas com alegria e com consideração. Hospitalidade é se alguém entrar por essas portas e disser: "Ah, eu sou de outra comunidade." Seja bem-vindo, meu irmão. Coisa boa que você está entre nós. Sempre que quiser vir, esteja à vontade. As portas estão abertas. Isso é hospitalidade. Também não precisa ter uma equipe de recepção para isso não. A gente pode dizer: "Meu irmão, se sinta à vontade no nosso meio. Meu irmão, esteja muito à vontade na casa do Senhor. Essa casa não é nossa não, é de Deus." Então, em nome do nosso Pai, nós dizemos: "Seja bem-vindo." E ele precisa ser apto para ensinar. Eu preciso ter condições de ensinar a palavra de Deus. Se eu fui chamado a pregar, se eu fui chamado a falar da palavra de Deus, por onde quer que eu passe, eu preciso ser apto para isso. Como é que eu vou fazer isso? Ah, decora 10 versículos, sai na rua repetindo eles? Não. Porque certamente em um desses você vai ser pego na virada. Não se iluda. Pessoas por aí sabem muito mais de Bíblia que você e eu. Tem gente que não acredita em Deus, que já leu a Bíblia muito mais do que nós. E se a gente for começar com versículos decorados somente, a gente vai se enrolar. Se a gente só for apelar para aquilo que viu um dia, ou para aquilo que a gente pesquisou no YouTube, a gente vai se enrolar. A gente precisa estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, para que a gente seja apto para ensinar, porque dúvidas surgem, perguntas de gaveta surgem, mas eu tenho que ter a resposta na ponta da língua para todas elas, para que eu não seja envergonhado naquilo que eu creio.
O versículo 3 diz: não deve ser apegado ao vinho. É uma discussão que para mim não tem futuro. Ah, poxa, mas de vez em quando, um vinhozinho. O problema é se embriagar. Não, ele está dizendo aqui, não deve ser apegado ao vinho. Sabe essa garrafa? Se ela fosse de vinho, ela não estaria aqui em cima. Sabe essa garrafa? Se ela fosse de vinho, tenha certeza, ela não estaria no carrinho de supermercado que eu utilizo. E não deve estar no seu também. Ah, mas só de vez em quando, chamar os amigos, vamos escutar uma musicazinha, botar um vinhozinho. Não. É um vinhozinho, uma cervejinha, um whiskyzinho, um pecadinho e um inferninho também. É tudo no diminutivo. Agora as consequências vão ser maiúsculas na sua vida, pode ter certeza. Ele não deve ser apegado ao vinho, ele não deve ser violento. Você já viu pessoas que dizem assim: ó, tá com problema? Deixa comigo, eu resolvo. Eu quero ver se eu não resolvo. Aí bate assim na mesa que as coisas sobem. E ela diz: olha, eu vou resolver. Onde eu for, onde eu chegar, a coisa se resolve. Eu duvido eu não resolver. Isso é violência. Isso é destempero, é desequilíbrio. O homem de Deus não pode ser dessa forma. Ele tem que dizer: onde eu for, Deus vai comigo. Se assim Ele quiser, eu vou resolver. Se Ele não quiser, eu sofro as consequências da situação. Mas eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu não vou resolver pela minha força. Provérbios 3, versículo 5 diz: não te estribes no teu próprio conhecimento, porque você não sabe o que vai trazer à luz. Não pense que você sabe de todas as coisas, você sabe resolver todas as coisas. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se a sua vida amanhã vai estar do mesmo jeito. E são muito rápidas as transformações. Imagine, por exemplo, uma pessoa que trabalhou até sexta-feira. Quando chegou ontem na empresa que trabalha, o patrão disse: meu querido, foi bom enquanto durou, mas a gente não precisa mais dos seus serviços. Imagina a vida dessa pessoa. Muda 180 graus no mesmo dia. Ela começa a pensar: eita, eu fiz algumas contas que eu precisava, pelo menos mais 6 meses de trabalho. Eu pensei em algumas coisas até o final do ano e agora eu estou sem nada. Ou seja, a gente não pode fazer esses planos se confiando no hoje, porque o amanhã para a gente ainda continua sendo um mistério. E ele diz, essa pessoa precisa ser amável, precisa ser amável, precisa tratar os outros com consideração, mesmo que isso não seja uma via de mão dupla na relação. Faz parte da caminhada daquele que almeja o episcopado algumas pedrinhas, alguns obstáculos, mas ele tem que ser amável. Ele tem que ser pacífico e não apegado ao dinheiro. Quanto mais você puder promover a paz, assim Deus quer de você. Ele não quer que você seja o que bota lenha na fogueira. Que nas discussões entre um irmão e outro, você seja aquele que diz: olha, se fosse comigo, haha. Você tem que ser aquele que diz: meu irmão, considere o que aconteceu, mas peça a Deus que lhe dê condição de tirar isso do coração. Isso não serve para você não. Pense direitinho. Avalie por outro lado. Não seja aquele que toca o fogo e sai correndo. Seja aquele que traz paz às relações dos seus irmãos. E não seja apegado ao dinheiro não. Com dinheiro a gente tem que fazer um bocado de coisa, mas ele não é tudo. O dinheiro é importante, sem ele a gente não come, sem ele a gente não veste, sem ele a gente não dá educação para os filhos. Só que tem uma coisa, muito mais importante do que ele, é Deus na nossa vida. Sem dinheiro e com Deus eu faço todas essas coisas? Sim. Sem dinheiro, mas com Deus eu como, porque Ele não me deixará sem um pão de cada dia. Sem dinheiro, mas com Deus eu vou educar meus filhos? Sim, no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. E eu vou vestir?
Tenha certeza que sim. E muito mais excelentemente do que os lírios do campo. O versículo 4 diz que ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Essa é a pancada mais dolorosa que nós sofremos, meus irmãos, no dia de hoje. Porque a questão de desejar o ministério não é só desejo, não. É um chamado. Só que para esse chamado ser concretizado, eu tenho que ter condições para isso. Como eu vou pregar dizendo, meu irmão, traga o seu filho para a igreja, se o meu está fora? Como é que eu vou dizer, ensine o seu filho todos os dias, quando for colocá-lo para deitar, diga a ele, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança, se o que sai da minha boca normalmente não tem nada a ver com a palavra de Deus. E ele cada dia está muito mais distante. Ele precisa dar exemplo com a sua família, para que a igreja, tomando aquelas relações da família dele como exemplo, possa também crescer com isso, possa ser edificada com isso. E por que eu digo que é a pancada mais dolorosa que a gente sofre? Porque não raramente nós vemos líderes da igreja cujos filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Isso é triste para a gente. Isso é motivo de derrota para nós. Se alguém não sabe governar bem a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se eu não consigo trabalhar com o coração de uma ou duas pessoas, como eu vou lidar com todo um rebanho? É isso que Paulo está dizendo. Meu irmão, não é que você esteja totalmente fora do ministério por conta disso, porque seu filho se desviou. Mas o que eu estou querendo dizer é, se você não teve condições de manter a sua casa no caminho de Deus, principalmente pedindo a Ele por misericórdia, que dirá de, por exemplo, 30 pessoas? Porque a responsabilidade é sobre todos. A partir do momento que você entra no ministério, a sua responsabilidade não é só com sua família, é com todos. É por isso que é doloroso enxergar que muitas vezes os nossos líderes não conseguem governar sua família, mas querem governar a casa de Deus. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo, versículo 6. Lembra da ilustração que eu falei no começo? A pessoa com 2, 3 anos saiu de obreiro para pastor e o outro pergunta, como é que você virou pastor tão rápido? Essa pessoa quase que sempre vai se sentir importante, soberba. Está vendo como eu sou especial, eu sou diferenciado? Em 2 anos eu já sou pastor. É esse tipo que com 4 anos é apóstolo, que com 6 anos é patriarca, e com 8 anos, olhe lá se ele não já for semideus. Não precisa nem dizer onde é que ele vai parar. A gente espera que isso não aconteça. Mas infelizmente os homens têm sido cada vez mais orgulhosos. A cilada do diabo é o orgulho. Então eu não posso ser novo convertido no ministério, porque eu não posso me orgulhar. Eu não posso dizer, está vendo como eu subi rápido de produção? A ideia da hierarquia, ela muda a nossa consciência, porque eu quero subir, eu quero progredir, mas espera aí, igreja não é empresa não, só no Facebook. No Facebook você tem lá, fulano trabalha na empresa, igreja tal, tal, tal. Só no Facebook é que igreja é empresa, mas na realidade ela não pode ser. Você não tem que pensar no dinheiro. Ele acabou de dizer no versículo 3, o bispo não pode ser apegado ao dinheiro, não pode. E não pode cair na cilada, na condenação em que cai o diabo. Ou seja, orgulho. E às vezes o orgulho do líder é dizer, minha igreja tem 300 membros. O faturamento da minha igreja é 50 mil reais. E daí? E daí? Quantas pessoas têm se rendido aos pés do Senhor dentro da sua igreja?
Quantos crentes verdadeiros tem dentro da sua igreja? Quantas vezes por semana você para tudo que você está fazendo e ora pelos membros da sua igreja? Quantas vezes por semana você dobra os joelhos para que a sua família permaneça na caminhada cristã? Sucesso de ministério não se mede por quantidade de pessoas, por arrecadação de igreja, não se mede por isso. Sucesso de ministério se mede pela quantidade de pessoas que estão, de fato, seguindo ao Senhor. Pela qualidade da vida cristã de cada um que está no nosso meio. E pela qualidade da vida cristã do que está à frente. O versículo 7 diz: ele deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia indiscreto nem na cilada do diabo. Eu falei sobre isso hoje pela manhã. Nós não podemos ter um comportamento que a gente caia indiscreto. Aquilo que a gente prega, ninguém acredita. Aquilo que a gente fala, as pessoas dizem: isso que você está falando corresponde com a sua vida. Então não adianta você vir me falar. Precisa ter boa reputação perante os de fora. Ou seja, a responsabilidade dele não é só aqui, é lá fora também. Por quê? Para que não se caia no discreto nem na cilada do diabo. E essa cilada do diabo é simples. As pessoas lá de fora olharem para você e dizer: e é porque é pastor. E é porque é crente. E é porque diz que serve a Deus. E é porque diz que ama. Essa é a cilada. Que a gente cai fácil, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. O versículo 8 vai começar a falar dos diáconos. E ele diz: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Ele meio que repete, só que algumas palavras são diferentes. Mas a ideia é a mesma. Eles devem ser dignos. O que é ser uma pessoa digna? Respeitável, sensata, moderada. Depois ele vai dizer que os diáconos devem ser homens de palavra. Coisa feia demais. O diácono dizer: olhe, o que eu disser aqui, espere um pouquinho, não assine embaixo não, porque se der, eu faço. Se não der, eu volto atrás. Não, você tem que falar as coisas e as pessoas têm que assinar embaixo mesmo. Se sustente. Diácono tem que ser um homem de palavra. Ele tem que ter palavra, principalmente para os seus. Um belo dia, eu escutei a seguinte história. Uma criança olhou para o amigo, e o amigo tinha contado uma historinha para ele, e depois, conversando com outros, ele descobre que a historinha é mentira. E ele fica muito entristecido. E ele chega em casa, e o telefone toca, e a sua mãe diz assim: menino, diz aí que eu não estou. E ele faz o que a mãe diz. Só que ele diz: minha mãe disse que não está não. Minha mãe mandou dizer que não está. E desliga. E a mãe disse: mas tu disseste que eu mandei dizer. Não foi o que a senhora fez? A senhora mandou eu dizer que não estava. E eu disse: minha mãe mandou dizer que não estava. Eu não menti. E sabe por que eu não menti, mãe? Porque já mentiram para mim. Mas eu confio na senhora. Não minta para mim, não. Porque se a senhora mentir para mim, em quem eu vou acreditar? Ele se viu meio que sozinho. Os amigos já tinham mentido. Agora a mãe pede para ele mentir. Ele diz: não, pelo menos eu não vou mentir. Eu já não confio nos amigos. Estou vendo que na minha mãe vai ficar meio difícil. Pelo menos eu não vou mentir. Preciso ter palavra. E ele vai dizer: não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Ele fala de novo: diácono, por favor, se abstenha. Não olhe para a bebida como uma coisa agradável aos olhos. E não seja amigo de lucros desonestos. Se eu fizer aqui de um jeito bem direitinho, vai sobrar um pouquinho para mim. Eu peço para o rapaz lá colocar na nota uns R$ 50 a mais. Aí eu vou guardando. Vai dar certo. Não. Diácono não pode buscar lucros desonestos.
devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Eu sei que muitos e muitos dias da nossa vida a gente deita a cabeça no travesseiro e por conta do cansaço das semanas que vão se acumulando, a gente não tem muita condição nem de descansar direito. A cabeça dói, que é uma coisa, mas é tão bom quando a gente deita, e mesmo com a cabeça doendo por conta do cansaço, a gente consegue pegar direto, só acorda no outro dia. E a gente não fica se culpando, se corroendo por dentro por causa de alguma coisa que aconteceu durante o dia. Porque tenha certeza, se alguma coisa aconteceu de errado durante o dia, se você sente que pisou na bola durante o dia, você não pega no sono. Tem gente que diz, parece uma coisa. Não, parece não, é. Sabe o que é? Fruto da desobediência. Aí você paga. Quantas noites de sono a gente já perdeu por causa disso? Muitas e muitas. Até o dia que a gente aprende, oh meu Deus, eu queria tanto dormir, ele diz, me obedeça. Aí você dorme bem tranquilo. O sono dos justos. É isso que a gente deseja. É abraçar essa palavra com a consciência limpa, daquela que você deita e descansa, porque tem buscado fazer a vontade de Deus. Versículo 10 diz, devem ser primeiramente experimentados. Tem que ter experiência. Tem que ter experiência. Não dá para você pegar uma pessoa que chegou do nada e dizer assim, meu irmão, agora você vai ser líder disso. Vai dizer, como é que faz? Coloque junto com uma pessoa que já sabe fazer. Experimente ela. Com o tempo, se ela mostrar que sabe fazer, que ela está preparada para fazer, aí você coloca de frente. Diz o texto, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Existia na nossa primeira igreja, e a Angélica me conheceu ainda lá, na época eu era presidente da mocidade, existia uma prática que eu achava fantástica, e que eu trago como experiência até os dias de hoje. Os diáconos que seriam candidatos ao diaconato, eram separados um ano antes. E eles faziam tudo que os outros diáconos faziam, só que sem nenhuma investidura ministerial. Eles não tinham ainda passado por eleição, não tinham sido ainda consagrados ao diaconato, mas eles tinham que fazer tudo que os outros faziam. E era interessante porque nesse meio tempo, um ano, eles eram experimentados, o que esse texto diz. Se não houvesse nada contra eles, eles iriam para a eleição. E é fato que pouquíssimas vezes eu vi alguém ser aprovado em um ano e não ser votado pela igreja. Porque a igreja já via durante um ano que aquela pessoa tinha condições para assumir o diaconato. Então, no momento da eleição, era somente uma confirmação, mas ele tinha sido experimentado. E ele vai dizer assim, depois, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. As esposas dos diáconos, as esposas dos presbíteros, as mulheres da igreja, devem ser dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Minha irmã, é isso mesmo? É. Se vier outra pessoa e lhe perguntar a mesma coisa, é? É. Se vier uma terceira pessoa lhe perguntar, é? É. Se Cristo lhe perguntar, é? É. Em todos os momentos devemos ser confiáveis. Meus irmãos, a gente já é enganado direto pelo mundo. A gente não tem pessoas do mundo que a gente possa dizer assim, ó, eu quero só compartilhar uma coisa contigo. Eu estou precisando desabafar. Eu estou, assim, sabe aquela pessoa quase estourando, precisa contar alguma coisa, precisa falar com alguém, precisa de uma orientação. A gente não tem mais essa pessoa. No mundo não tem. Dizer, ó, eu tenho um amigo confidente, uma pessoa que eu confio. No mundo, não tem. Mas será que na igreja a gente tem encontrado essa pessoa? Será que na igreja a gente tem sido essa pessoa? O texto nos mostra que precisamos ser, não são só as mulheres não. Ele já falou dos homens também. São todos precisam ser confiáveis.
E ele vai dizer no versículo 12, o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem a sua casa, governar bem os seus filhos. Por quê? Porque veja, não há distinção entre o bispo e o diácono. Os dois têm que ser da mesma forma. Um não é superior ao outro. O que um vai precisar fazer, o outro também precisa fazer. O versículo 13 diz: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. É isso que acontece. Se nós servirmos bem ao Senhor, nós vamos receber dele bênçãos. Nós vamos receber dele uma excelente posição e uma grande determinação nessa fé. Nós vamos estar cada dia mais firmes quando nós vermos isso dentro de nós e também nos nossos semelhantes. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Timóteo, pode ser que eu demore, por isso que eu escrevi essa carta. Se eu não chegar a tempo de falar isso de viva voz para você e para os irmãos, você já sabe como eles devem se comportar, como você também deve se comportar. Então passe isso para eles. Ensine eles a viverem como fiéis servos de Deus. E não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo pela vinda de Cristo. Ele foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Todo esse caminho foi percorrido pelo Filho de Deus para que nós vivêssemos dessa maneira. Irrepreensíveis, sensatos, moderados, respeitáveis, hospitaleiros, aptos para ensinar, não violentos, não dados ao vinho, amáveis, pacíficos, não apegados ao dinheiro, maridos de uma só mulher, governando bem a própria casa, para que a casa de Deus seja bem governada e cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Cristo morreu para que isso fosse feito, não só por nós, que muitas vezes vestimos terno e gravata, mas por nós, que tiramos as sandálias dos pés, estamos pisando em ambiente santo, porque o Senhor que nos salvou é Senhor de todo o universo e nos requer que façamos a sua vontade aqui e nos quatro cantos desse mundo. Que, de fato, aquilo que lemos, ouvimos e meditamos no dia de hoje, possa nos fazer ter estímulo, incentivo para buscar ser cada dia melhores na presença do Senhor. Que isso nos anime a buscar superação na nossa vida cristã. E que o Senhor nos recompense com dias tranquilos. Que o Senhor nos recompense com o repousar da sua mão poderosa sobre nós.